Seja muito bem-vindo ao último episódio do Start Consciente aqui no canal do Expresso Consciência. Se você chegou até aqui, já sabe que o Brasil, ele é um território estratégico, né? Tem solo, tem água, tem minérios. E hoje a gente vai falar de um recurso que parece abundante, mas é um dos menos aproveitados no país, que é a energia. Então, a energia solar, a energia eólica, o hidrogênio verde, a biomassa. O mundo inteiro está buscando alternativas renováveis e o Brasil está exatamente onde o mapa aponta para o futuro. Só que enquanto isso tem lugares, né, com sol o ano inteiro que não têm acesso a essa energia estável. Tem cidades com potencial eólico gigantesco, mas também não tem nenhum incentivo. Então, tem gente dizendo que a transição energética ela é cara ou ela é lenta, quando na verdade o que falta mesmo é conhecimento dessa tecnologia e decisão. Então hoje a gente vai falar do desperdício energético, né, da soberania, da IA e o que você pode começar a construir agora com o que já tem aí no seu território. E se você perdeu o workshop de ontem, eu ainda vou deixar disponível a gravação por um tempo limitado, então corre lá para não perder. Então ainda dá tempo de entrar nesse ciclo tecnológico e o workshop ele pode ser esse empurrão que faltava, né, para você começar o seu projeto com propósito, impacto e também retorno financeiro. Meu nome é Liliane, eu sou engenheira há mais de 10 anos de experiência em sustentabilidade estratégica. Então, como a gente sabe, o Brasil ele é um dos maiores potenciais de geração de energia limpa do mundo. E a gente está falando, assim, da maior irradiação solar da América Latina, o 7º potencial eólico do planeta, a matriz hidrelétrica, né, que tem mais de 85% renovável. Então, o Brasil, ele já nasce no mundo da energia limpa com 85% por conta das hidrelétricas, e agora também um novo protagonista que é o hidrogênio verde. E se a gente já tem tanto, por que ainda desperdiçamos essa energia? Segundo os dados das empresas de pesquisa energética, só em energia solar o Brasil ele aproveita menos de 3% do seu potencial técnico estimado. Já a energia eólica, mesmo com a expansão, ainda concentra 80% da produção no Nordeste, né? Deixando outras regiões um pouco subutilizadas. Enquanto isso, milhares de escolas, hospitais, pequenas empresas sofrem com essa instabilidade energética, né? O custo elevado ou falta total de acesso, especialmente em territórios mais periféricos da cidade. E a gente não pode ver isso como um problema logístico. Na verdade, é uma oportunidade, né, travada pela falta de articulação entre a tecnologia, a política pública e também uma estratégia territorial. E o que a gente vê? A gente vê placas solares sem manutenção, sistemas eólicos parados por conta da burocracia, comunidade com sol e vento de sobra, mas pagando por uma energia que não é de fonte renovável, e tudo isso num país que poderia estar exportando inteligência energética, não só commodity. E o mais curioso é que como a IA vai chegar com uma força total, ela precisa de 2 insumos que o Brasil tem, que é a água e energia. Então a equação acaba ficando bastante simples, né? A inteligência artificial, ela pode ajudar a melhorar a eficiência da energia elétrica, mas para funcionar ela também precisa da energia limpa e constante em larga escala. Ou seja, o país que souber usar bem os recursos energéticos, ele vai liderar essa próxima revolução industrial que está acontecendo. O Brasil ele pode virar esse jogo, mas quem entende isso antes constrói com vantagem. E inclusive você mesmo que está assistindo pode ser essa pessoa, não importa se é engenheiro, educador, pequeno empreendedor ou alguém que só quer fazer, né, uma mudança na própria empresa que trabalha, porque a energia ela já é um recurso disponível, mas precisa saber utilizar essa energia, precisa entender das legislações, precisa entender como contornar certos impedimentos, precisa entender por que às vezes a rede elétrica ela não comporta a energia solar. Muitas vezes as pessoas associam isso como se a energia solar não funcionasse. E é justamente o contrário. É justamente o fato da energia solar funcionar muito bem, ela pode sobrecarregar, né, uma rede elétrica.
tem sobrecarga de tensão, por exemplo. Então, são questões técnicas que muitas vezes passa batido para quem está empreendendo e a pessoa não consegue contornar a situação por falta desse embasamento técnico. E realmente a gente ainda enfrenta, né, um sistema fiscal bastante complexo que desestimula um pouco a inovação, né? Tem alta carga tributária também sobre tecnologias que são realmente fundamentais, como os painéis solares, os chips, as baterias, e talvez o mais urgente, que é a escassez de profissionais preparados para esse novo mercado. Então, que exige conhecimento, esse conhecimento mais técnico, digital, e uma visão estratégica ao mesmo tempo. Mas isso tem solução e é justamente essa lacuna que eu venho ajudando a preencher nos últimos anos, através de formações práticas, projetos em campo e mentorias, né? Capacito esses profissionais para atuarem nessa sustentabilidade estratégica, né? Conectando a inovação com a realidade local, técnica e viável. Porque não adianta saber a importância do futuro verde se a gente não souber como fazer, ele realmente não acontece. E é para isso também que existe esse canal, para trazer a ciência mais perto das pessoas, para as pessoas terem acesso a conhecimentos que muitas vezes estão trancados em laboratórios ou são acessíveis, mas numa linguagem um pouco mais complicada. Então, se você perdeu o workshop do dia 21, eu vou deixar o link do workshop aqui na descrição. E estamos chegando ao fim dessa jornada do Start Consciente aqui no canal. Foram 5 episódios falando sobre os minérios, a água, o agro, o poder, o desperdício, um pouco da geopolítica, mas no fundo tudo tem um ponto em comum, que o Brasil ele já tem o que ele precisa, não falta recurso, falta liderança regenerativa, falta essa visão um pouco mais estratégica e sustentável, falta projeto, falta entender também a sustentabilidade como estratégia e não como um impedimento de progresso. Então, talvez o seu projeto, sabe, seja parte dessa virada, né, que o país precisa viver. Então, o Start Consciente foi só o começo. E se você chegou até aqui é porque está pronto para entrar nesse ciclo. E eu espero poder te entrevistar um dia aqui no podcast para contar como é que o seu projeto saiu do papel e virou um impacto real.